Estamos celebrando hoje o segundo domingo da Quaresma. A Quaresma é um tempo oportuno de nós intensificarmos as nossas orações, a nossa vivência da fé. A igreja oferece esse tempo não com o objetivo de nós ficarmos permanentemente no período quaresmal, não. A Quaresma, ela é um tempo de preparação para que nós possamos celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ponto alto da nossa vida de fé como cristão, como católico. E de modo especial, neste final de semana, nós estamos fazendo o acolhimento dos nossos catecúmenos. O que é um catecúmeno? Vocês sabem o que é um catecúmeno? Na linguagem da igreja, os catequizandos sabem. Um catecúmeno é um não batizado. É chamado de catecúmeno. Na igreja, no início da igreja, como é que funcionava? Eu vou explicar isso para vocês, porque senão fica parecendo que agora a igreja começou a inventar moda. Começou a inventar coisa, né? No início da igreja funcionava assim. Tem um teólogo chamado Hipólito de Roma. Vocês que têm internet podem digitar aí que vocês vão achar. Ele viveu entre os anos 170 depois de Cristo a 235 depois de Cristo. Um teólogo muito renomado nesta época. E ele descreve como é que funcionava uma missa nos anos 170. A missa funcionava da seguinte forma: quem não era os catecúmenos, ou seja, os não batizados, eles só poderiam participar da missa até a proclamação da palavra, do evangelho. Depois disso, o diácono que estava na missa convidava os catecúmenos a sair da igreja, permanecia na igreja somente os batizados e que frequentava a igreja ativamente para poder participar da celebração eucarística, que é o rito da comunhão que nós temos hoje. Somente os batizados. Esses catecúmenos, eles só iam participar desse rito completo da missa depois que eles batizassem. E aí, evidentemente, eles batizavam, faziam a primeira Eucaristia e Crisma. Aí eles participavam da missa toda. Ou seja, a missa, ela não era para quem quisesse, como é hoje na nossa igreja. Não, a missa era somente para os cristãos batizados, somente para os cristãos compromissados com a vivência do cristianismo, somente para os cristãos que queriam seguir Jesus. Não era aberta ao público como nós temos hoje. Hoje na igreja católica entra e sai quem quiser na hora da missa. E às vezes nem quieta dentro da missa. Não tem aquele senso, não conhece o sentido. E aí no Vaticano II, colocou-se resgatar a nossa originalidade em Cristo. E criou um ritual que tem ali, que eu usei, aquele livrinho que eu estava usando, tem 60 anos que foi criado, que se chama RICA. Rito de iniciação à vida cristã. O RICA é um ritual que tem na igreja, já tem 60 anos e tem católico que não conhece ainda, não sabia nem que existia esse tal RICA, se era uma coisa de comer, se era de beber, o que era. Não conhecia. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos resgatar a nossa originalidade. Nós somos originais, eu costumo sempre falar isso. Nós somos originais, nós não somos cópia. A nossa igreja, ela não é cópia de igreja nenhuma. Ela é original.
Original de quem? De Jesus Cristo. E nós precisamos resgatar isso na nossa igreja. Para quê? Para que nós possamos ter católicos conscientes do que é a sua igreja. Para que nós possamos ter católicos que entenda realmente o que é ser católico, o que é ser cristão. Ser católico, ser cristão, não é uma brincadeira, não é um faz de conta. Existem muitos e muitos católicos que levam a sua vida de fé, não faz de conta, numa brincadeira. Vai na missa quando quer, vai na missa quando dá certo, participa da igreja do jeito que quer. E quando um padre ou um bispo, ele quer colocar, digamos assim, a ordem na coisa, primeira coisa ele é rejeitado. Esse bispo já se torna antipático. Esse padre já torna rígido demais. Por quê? Porque quer viver uma fé na leviandade da fé. Não quer viver uma fé verdadeira. Não quer viver um catolicismo verdadeiro. E aí, um católico mal informado, um católico mal instruído, é um futuro protestante. Um católico mal informado, mal instruído, que não conhece a sua igreja, ele se torna um futuro protestante contra a igreja católica. O protestante é isso, é aquele que protesta contra a igreja. Como diz o nosso ditado aqui tucumaense, que cospe no prato que comeu. É isso que é um protestante. Por quê? Porque ele não conhece a igreja católica, ele não conheceu a sua igreja. Ele foi mal informado, mal catequizado, e aí ele agora saiu da igreja e fala contra a igreja, contra Deus e todo mundo. Então a catequese, a igreja no Brasil se viu necessitada de fazer o que nós conhecemos e chamamos aqui no Brasil IVC. O que é? Iniciação a vida cristã. Por quê? Porque nós temos muitos e muitos irmãos e irmãs que não teve essa iniciação. Nós temos muitos e muitos que vêm na missa, participa de missa e não é batizado. Nós temos muitos e muitos que vêm na missa, não sabe o que é a missa, não sabe o que é a igreja. Por isso ele precisa ter uma iniciação. E quem é responsável por isso? É o padre, o bispo, que é responsável por isso, de fazer esta iniciação, fazer essa introdução na vida da igreja, para que a pessoa, o candidato, como a igreja chama, ao cristianismo, ele possa entender aonde é que ele vai meter a cara, para que ele possa entender o que é essa igreja que ele quer entrar, para que ele possa entender o que é essa igreja que ele quer participar. Por isso que ele tem que ter uma iniciação, e tem que ser uma iniciação boa, porque senão depois ele vai se tornar, não um católico de fé, mas ele vai se tornar um católico alienado, que faz as coisas da cabeça dele, do jeito dele, conforme ele quer, e aí tem na igreja, faz na igreja aquilo que se conhece quando você é lançado um carro novo, ou uma moto nova, fazer um test drive. Você vai dar uma voltinha nele para ver como é que é esse carro. Se você gostar, você compra. Se você gostar, você não compra. E aí ele faz um test drive na fé. Aí ele fica na igreja católica, uns dias daí vai lá para uma igreja protestante, vai lá para outra denominação religiosa, e de repente volta para a igreja católica como se nada tivesse acontecido. Não é assim que funciona a fé. Não é assim que funciona a igreja. Uma vez que você é batizado na igreja católica, uma vez que você reza, quando os catecúmenos vai professar a fé, eles professam a fé assim. Por quê? Porque eles estão fazendo um compromisso público de profissão de fé nessa igreja que ele está vivendo, que ele está participando. E quando você sai da igreja e vai em outras denominações, você está negando esta fé.
Você está negando esta fé publicamente. Portanto, para você voltar para a igreja, você tinha que fazer uma profissão de fé publicamente. Não é só voltar e ficar aí bonitinho ou bonitinha no banco, como se nada tivesse acontecido. Não, você tem um pecado grave, que você negou a fé. O primeiro passo que você tinha que fazer era ir se confessar com o padre. E se o padre achar por bem que você deve fazer uma profissão de fé pública, você tem que fazer uma profissão de fé pública. Por que eu estou falando isso? Para vocês compreender que a nossa fé, a nossa igreja não é uma brincadeira. A nossa fé não é uma brincadeira, é questões sérias. É questões relacionadas à nossa vida de fé que nos liga diretamente a Deus. É questões relacionadas à salvação. Se é questões relacionadas à salvação, é questão de vida espiritual. É a saúde da alma. Você tem coragem de chegar no hospital para fazer um transplante de coração. E na hora lá o médico dizer para você, eu nunca fiz um curso de medicina. Você tem coragem de deixar ele abrir você e fazer o transplante de coração? Não tem, eu não tenho essa coragem. Tem que ser alguém especialista. E além de ser especialista, ele tem que ter um tempo de trabalho na área. Ele tem que ter experiência. E por que, quando se trata da questão da salvação de alma, pode ser um faz de conta, pode ser uma brincadeira, pode ser um fake news na nossa linguagem de hoje? Não pode ser. Nós temos que tratar a nossa fé, mais do que nunca, como questões sérias da nossa vida, como questões sérias da nossa família. Nós temos que tratar as questões relacionadas à igreja mais sério. É necessário, já passou do tempo. Quanto tempo tem em Tucumã? Tem muita gente aqui que nunca viu uma iniciação à vida cristã. Tucumã vai fazer quase 40 anos, se não me engano, 30 e lá vai pancada aí. E nunca se teve. Por quê? Não é porque é um povo, a dificuldade missionária, e não sei o quê, o faz de conta, vai passando a mão, e vai continuando assim. E aí é muito fácil cair no laxismo. O laxismo da fé é a condenação da alma. E nós não podemos cair no laxismo. Jesus diz, para mim tem que ser ou quente ou frio. Morno não serve. E a nossa igreja, nós precisamos de católicos quentes, que vivem a sua fé, comprometido com o reino de Deus, comprometido com a salvação. E isso se inicia onde? Na catequese, nas pastorais, nos grupos, nos movimentos. Por isso que esse ano na prelazia, vocês vão ouvir muito falar em IVC, porque precisa fazer uma iniciação à vida cristã nas pastorais também, que estão aí morna. Pastorais, grupos e movimentos que estão morno, estão vivendo um faz de conta. Faz de conta que acontece, e o padre faz de conta que deu certo, e vai continuando. Não é assim que funciona a igreja. Nós devemos ter a atitude de cristão comprometido. Comprometido com a igreja, comprometido com a vida cristã. Por isso que esta semana nós estamos fazendo estes acolhimentos dos nossos catecúmenos. Olha, só mais de 80 pessoas não batizadas aqui dentro de Tucumã, só esse ano. Só nós fizemos introdução, acolhimento de mais de 80 pessoas, de mais de 80 catecúmenos. Não é pouca gente. É sinal que a nossa sociedade não é mais católica. É sinal que a nossa sociedade não é mais cristã. E nós devemos acolher esses que vêm procurar a nossa igreja, mas acolher e instruir, para que eles possam ser bons cirurgiões na fé.
para que eles possam ser bons cirúrgicos na fé deles e também na fé dos outros. Aí sim, muitos vão querer fazer o transplante de coração. Por quê? Porque além de ser especialista, eles entendem do assunto, eles têm uma vivência, né, uma experiência de fé, e aí eles conseguem viver a sua fé, transmitir a sua experiência e fazer uma cirurgia bem-sucedida. Então, para que nós possamos pensar nisso, na nossa vida de fé. Não é que a igreja agora tirou do bolso uma regra, uma norma. Não, isso vem, olha, de tempos atrás, do início do cristianismo. E que foi se perdendo, por quê? Porque a sociedade se tornou católica. Quando a sociedade se tornou católico, um filho já nascia numa família católica, num berço católico. Então podia batizar esse menino. Por quê? Porque o pai dele era católico. E aí o pai ia escolher um padrinho católico. E aí esse menino vai crescer, ou essa menina, num berço católico. Agora não é mais assim. Não funciona mais assim. A sociedade não é mais assim. Só que a igreja também não pode querer deixar ou mundanizar a sua vivência de fé, a sua caminhada de conversão. A igreja não pode deixar se mundanizar. A igreja vive no mundo, mas não pertence ao mundo. Não é que vai rejeitar o mundo, não. Vai trazer o mundo para a vivência de fé dentro da igreja. E essa vivência de fé, existem normas, existem regras, existe caminho a ser percorridos, existem orientações a ser seguidas. Isso é a nossa igreja, isso é a igreja católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado.